Oi, gente, semana mais curta por causa do feriadão, né? Mas estamos aqui para fazer mais uma análise. Que essa semana eu não vou focar tanto nos bastidores da política, mas falar de um assunto muito sério que chama muito a minha atenção e tem chamado muito a atenção das autoridades também aqui na nossa cidade e na nossa região, que é a questão da violência contra a mulher. Nessa semana a gente teve um caso de um homem que foi flagrado por um policial tentando esfaquear a mulher. Só não conseguiu concretizar porque foi alvejado com um tiro na perna por esse policial que fez isso, claro, na tentativa de salvar a mulher. E na segunda-feira, um dia depois desse caso ter vindo à tona, um rapaz de fato matou a companheira. Tudo leva a crer que foi ele que fez isso, né? Porque não há nada além disso, não há outra linha de investigação, porque os fatos são muito claros, as evidências estão muito claras de que ele assassinou a mulher com golpes de faca e de tesoura e depois ainda tentou dizer que ela se suicidou, né? O que não colava com nada do que tinha de evidências encontradas pela polícia. Esses são só apenas dois casos recentes que chamam mais uma vez a atenção para esse problema da violência contra a mulher na nossa cidade e na nossa região. E aí, o que isso tem a ver com a política? Tem sim a ver com a política. Políticas públicas que discutam essa questão são de vital importância para a gente evitar que novos casos de feminicídio sejam registrados na nossa comarca. Recentemente a OAB teve uma iniciativa que não teve uma continuidade efetiva, que foi de fazer palestras com homens que são fichados na polícia por conta de violência doméstica. Pode ser uma saída, mas há muito mais que pode ser feito por conta das autoridades, por conta dos políticos, leis e projetos, principalmente projetos, porque a lei ela é uma imposição. O projeto, muitas vezes, ele pode ser uma maneira de dissuadir, de persuadir o homem daquilo que ele traz muitas vezes por uma questão de herança cultural. Então, projetos nas escolas, principalmente, como é o caso do professor Reginaldo Marques, que trabalha todo ano essa questão dentro das escolas de Três Barras, explicando, contextualizando, ensinando como que os nossos jovens têm que tratar as mulheres que vão futuramente ser suas esposas, suas namoradas. Então, tudo isso, desde lá a escola, é muito importante, mas isso precisa ser incentivado cada vez mais, para que esses números de violência doméstica, que estão tão comuns, estão cada vez mais saltando aos olhos aqui na nossa região, diminuam, né? Principalmente a região de Três Barras e Canoinhas, onde é alarmante o número de casos. Nesse fim de semana, inclusive, tem uma reportagem aqui no J+, que mostra o quanto isso tem chamado a atenção. Um estudo que foi feito pela DIV, a Divisão de Investigação, a DIV, que é uma divisão epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde, que fez, né, esse estudo com epidemias não biológicas, né, acho que é isso que eles usam o termo, é esse que eles usam para dizer que isso também é uma epidemia, a violência contra a mulher dentro do estado de Santa Catarina, e aí eles dividem por cidades, né, o quanto isso afeta, o quanto isso demanda a polícia. A gente precisa educar as nossas crianças para não termos futuros agressores. E nisso a política tem sim um papel importante e precisa ser usado da maneira mais inteligente e mais persuasiva possível. Sem imposição, sem que você deixe para educar esse homem depois que ele já comete um crime contra a sua esposa, contra a sua namorada. Mas bem antes, lá quando é adolescente, já entender, né, como que tem que ser, como que deve se tratar. E como que a pessoa deve tratar até os próprios traumas, as próprias condições de educação que ela teve e que para ela se tornaram um mantra, se tornaram aquilo, né? É aquilo. A relação tem que ser aquilo que ela viveu dentro da sua casa. Ele precisa aprender que não precisa ser assim, não precisa se repetir. E isso, a educação e a política podem ter um papel muito importante. De fundamental importância que a gente hoje aqui, inclusive, use esse espaço que é dedicado à política para falar disso, porque salta aos olhos a quantidade de casos de violência contra a mulher que vem sendo registrados na nossa região. Fica a dica, né? Você também que tem filho em casa, eduque seu filho para não ser um possível agressor no futuro. Excelente fim de semana para você, até a próxima.